Olá, caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, para darmos continuidade a essa série que eu chamei de Como Eu Leio as Escrituras. Já é o 8º livro dessa série, são mais de 4 horas de conteúdo gravados aqui. Nós começamos essa série lá no dia 31 de outubro de 2020, desse ano, e eu acredito que até aqui nós, no mínimo, aprendemos muitas coisas importantes que nos ajudam a ir para o texto bíblico com mais lucidez, com mais equilíbrio, lidando com o texto de acordo com o que ele de fato nos propõe como reflexão e não trazendo ou transportando a nossa intenção para fazer o texto comunicar o que a gente quer ouvir, o que a gente quer interpretar. Esse é um dos maiores benefícios dessa série até aqui. É a gente buscar um tipo de interpretação que não seja a nossa interpretação pessoal, no sentido de tentar impor ao texto aquilo que ele não quer falar, mas estarmos abertos ao texto tal como ele é, tal como ele se apresenta, com as suas ambiguidades, com as suas contradições, com as suas dificuldades, com os seus desafios propostos a nós como experiência de caminhada. Então, é isso que temos feito até aqui, tem sido uma experiência para mim muito, muito importante. Na semana passada, no último vídeo, eu acredito que nós chegamos ao ápice até aqui dessa série, que foi quando eu falei que eu leio as Escrituras tendo Jesus como a palavra de Deus. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui que você pode clicar nele e ser direcionado para esse vídeo. E eu considero que seja o ápice, porque de fato ele é a base de tudo aquilo que eu acredito. Eu sou um discípulo de Jesus. Portanto, Jesus é a minha referência máxima. Eu interpreto a vida, não apenas as Escrituras, mas eu leio a vida a partir de Jesus. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje, para detalhar um pouco mais daquilo que nós falamos na semana passada. Por que Jesus é a base que fundamenta a minha fé? Primeiro, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou discípulo de Moisés, de Abraão, de Isaías, do apóstolo Paulo, não sou discípulo de Apolo, não sou discípulo de João. Embora todas essas pessoas que eu tenha citado aqui sejam pessoas sinceras e que, de fato, anunciaram o Cristo. Uns anunciaram do passado, uns anunciaram em forma de profecia, apontando para um futuro que viria, para a manifestação futura da plenitude dos tempos, onde o Messias se manifestaria e iria trazer a redenção e a salvação do seu povo. Então é muito legal, nós somos irmãos de caminhada de pessoas que olharam para o futuro pela fé e creram naquele que haveria de vir, no cordeiro que haveria de ser imolado, naquele que haveria de manifestar a justiça plena, o justo com J maiúsculo. Então eu sou irmão de caminhada de Moisés, de Abraão, de Davi, de Isaías, de Jeremias. Esses queridos têm um lugar todo especial no meu coração porque eles são meus parceiros de caminhada. Claro, de uma perspectiva diferente, mas são parceiros de caminhada. De uma cultura diferente, mas são meus parceiros, meus manos queridos de caminhada. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago são meus irmãos de caminhada numa perspectiva diferente, porque eles apontam para o passado. Visto que Jesus já tinha vindo, manifestado o reino de Deus, morrido, ressuscitado e os comissionados para uma nova vida. Então,
esses manos do Novo Testamento, eles têm uma perspectiva mais completa do que esses irmãos do Antigo Testamento, porque os do Antigo Testamento, eles apontavam para um Cristo que haveria de vir, mas esses queridos do Novo Testamento já haviam experimentado a manifestação do Jesus histórico, do Cristo encarnado, do Cristo eterno de Deus encarnado, sendo Jesus, historicamente manifestando a vontade de Deus. Portanto, esses irmãos vão apresentar uma coerência muito mais próxima da minha existência do que os queridos do Antigo Testamento, que tinham uma realidade de assassinatos, de manifestações ritualísticas que já não fazem mais parte do meu jeito de viver, que não tem mais a ver comigo, que se cumpriu em Jesus e morreu em Jesus para não precisar ressuscitar. Então, é interessante. Então, quando eu leio as Escrituras, a vida a partir de Jesus, significa que em Jesus eu tenho a vida absoluta. Em Jesus eu tenho a mensagem absoluta. Em Jesus eu tenho o paradigma que norteia a minha vida. Nos apóstolos, nos profetas, eu tenho uma realidade relativa, porque são irmãos do caminho. Isso não quer dizer que eles estejam errados, isso não quer dizer que eu deva dispensar o que eles pensam. Pelo contrário, eu leio todos os dias as mensagens do apóstolo Paulo, as percepções do apóstolo Pedro, mas eu leio na consciência de que eles são caminhantes da jornada, são inspirados pela graça de Deus a lidarem com os seus contextos, tanto quanto nós somos inspirados por Deus para lidarmos com o nosso contexto atual. São irmãos, são discípulos de Jesus. E Jesus disse que não há diferença entre discípulo e discípulos. Todos são irmãos. Todos são amigos de Deus igualmente. Não existe superioridade, inferioridade. Não existe um ministério mais abençoado, menos abençoado. O que existe diante de Deus é homens e mulheres sinceros na direção do ensino de Jesus. E, portanto, não há essa diferenciação. Há pessoas que gostam desse endeusamento dos apóstolos. É o Santo Paulo, é o Santo Pedro. E quando fazem esse tipo de alusão, desumanizam essas pessoas, os transformam em mitos para suas vidas e para a vida daqueles que eles ensinam. No entanto, são irmãos que cansaram de dizer isso para nós: eu sou humano como você, não me adore. Que cansaram de dizer para nós que, olha, dos pecadores eu sou o maior. Que cansaram de demonstrar suas relatividades para nós, para mostrar para a gente que comedores de arroz e feijão como nós somos tão discípulos de Jesus quanto estes, cuja narrativa é tão forte, é tão intensa, é tão importante, nos ajudam tanto, nos edificam tanto e que nos abençoam tanto na jornada e que estão registrados como sendo os primeiros discípulos de Jesus. Portanto, é em Jesus que toda a fonte da sabedoria e do conhecimento pode ser encontrada. É em Jesus que eu recebo todo o filtro necessário, tanto para os meus pensamentos que precisam ser levados cativos a Cristo. É em Cristo que eu decido o que vai sair pela minha boca, a fim de que isso não me contamine, não contamine as pessoas, pelo contrário, promova pureza, graça para aqueles que me ouvirem. É em Jesus que eu recebo a capacidade de discernir no meu coração o que seja bom e aproveitável e aquilo que precisa ser descartado, que precisa ser jogado fora. É em Jesus que eu recebo toda essa fundamentação para que uma construção de vida aconteça.
Jesus é esse alicerce, é essa pedra de esquina. É assim, gente, eu não consigo mais ler a vida de outra maneira. Não há nada no meu coração que vá competir com a importância de quem Jesus é. Podem ser os melhores argumentos, podem ser as melhores lógicas humanas, a melhor sabedoria humana. Os filósofos podem apresentar discursos muito bem elaborados, mas nenhum discurso, nenhuma palavra, nenhuma filosofia é capaz de me dissuadir em relação a isso. Jesus é a minha referência. Eu estou andando no encalço de Jesus. Eu estou olhando para Jesus, percebendo a maneira como ele lida com a vida, com a sociedade, com as pessoas, a maneira como ele trata dos momentos de crise, a maneira como ele enxerga o governo, as pessoas ao seu redor, as proeminências públicas, em forma de autoridades humanas, rótulos humanos, a maneira como Jesus lida com tudo isso é o que me serve de referência absoluta para a maneira como eu vou lidar com essas coisas na vida. Portanto, quando alguém pergunta assim para mim, Rodrigo, por onde eu começo? Eu tenho uma escritura na mão que vai de Gênesis a Apocalipse. Por onde eu começo? Primeira coisa que eu digo é: comece por Jesus. Leia os 4 evangelhos o máximo que você puder. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu estou pensando, inclusive, no ano que vem, a gente começar uma experiência de leitura corrida das Escrituras, para a gente guardar no coração tudo o que foi escrito acerca de Jesus nos 4 evangelhos. Mas isso é um papo para um outro momento e em outra instância. Mas apenas para dizer para vocês que é por aqui que eu indico que as pessoas comecem a sua leitura bíblica. Comece por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Depois que essas coisas estiverem bem gravadas no seu coração, daí você pode ler o que você quiser. O Antigo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, não é? Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Você pode ler o que você quiser. Se você tiver Jesus como a base, como a referência, você será capaz de interpretar bem e de lidar bem, inclusive, com os textos confusos para você. E de ter paz no coração, mesmo sem ter as respostas que você acha que você tem que ter. Você acha que o meu número de perguntas se esgotou? Você acha que eu não tenho dúvidas? Que eu não tenho perguntas a fazer? Eu tenho várias. Mas a grande diferença é que eu não lido mais com essas coisas com nenhum tipo de peso no coração. Em Jesus, a minha pacificação é tão grande que eu posso conviver tranquilamente com dúvidas teológicas, dúvidas bíblicas, sem que isso altere o meu caminho, sem que isso me jogue em nenhum tipo de crise existencial, porque em Jesus eu sei em quem estou assentado. Eu sei o que de fato creio a respeito de Jesus. E isso me conduz a todos os tipos de textos que possam ser uma colaboração para a caminhada com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Bom, você já deve ter percebido isso ao longo desses 8 vídeos que a gente está juntos. Você deve ter percebido que em mim não habita intranquilidade. Você deve ter percebido que eu não tenho problema nenhum, inclusive de lidar com comentários opostos, pessoas que pensam diferentemente de mim, pessoas que têm uma outra visão acerca das Escrituras.
Eu não tenho crise nenhuma em relação a isso. E é uma alegria poder compartilhar isso com vocês, porque o desejo do meu coração é que você participe dessa mesma paz, dessa mesma tranquilidade. Que você lide com o que é que você tenha que lidar com essa paz. E essa paz não vem de outra pessoa a não ser Jesus. Tanto que Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz de Jesus, que inclusive limpa, desembaça os nossos óculos para a gente enxergar as Escrituras tal como elas são. E eu queria encerrar esse vídeo lendo os comentários de vocês. Foram muitos comentários. O Robson Aguiar, por exemplo, ele disse assim: olha, a simplicidade do ensino de Jesus é de natureza universal. Muito bom, Rodrigo. Pois é, essa simplicidade, ela nem sempre é vista com bons olhos, especialmente daqueles mais acadêmicos, que acham que Jesus não é suficiente. Todo discurso que torna Jesus insuficiente para a vida, para mim, não revela a essência da fé cristã. Para todo discípulo de Jesus, Jesus tem que ser suficiente. Para todo discípulo de Jesus, Jesus precisa ser a pedra de esquina. Ou é assim, ou tem essa radicalidade, ou não dá para ser discípulo de Jesus. Porque quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele falou: olha, se o seu amor ao seu pai, à sua mãe, é mais intenso do que o seu amor a mim, não tem como você ser meu discípulo. Não tem como. Se o seu amor, até pela Bíblia, for maior do que o seu amor por mim, não tem como você ser meu discípulo. Se o seu amor por você mesmo ser maior do que o seu amor por mim, você não pode ser meu discípulo. É simples assim. E essa simplicidade, ela causa coceira no ouvido das pessoas. Porque as pessoas querem acrescentar coisas a Jesus. As pessoas querem aumentar o pacote, o tamanho do pacote. Jesus não é um pacote suficiente. A gente precisa agregar um monte de coisa. A gente tem que agregar as tradições humanas, a gente tem que agregar toda sorte de doutrina construída meticulosamente. A gente tem que ir agregando, e daqui a pouco Jesus não se parece mais com Jesus, porque Jesus é uma sementinha muito pequenininha no meio de um monte de coisas que foram agregadas, e o pacotão inteiro deformaram a imagem de Jesus. É isso que a gente vê ao longo de toda a história da igreja. É como a igreja se deformou, assimilando pacotes e pacotes ideológicos e se afastando da simplicidade de Jesus. Se há necessidade de alguma espécie de reforma, de transformação, de modificação do que está posto, do que se chama discipulado de Jesus, que se está posto na sociedade, que se parece tão pouco com Jesus, se há necessidade de uma transformação, a transformação é essa. É voltar a ter Jesus como base absoluta para a sua leitura a respeito da vida, das Escrituras e da sua própria existência. Então é isso que a gente está assistindo através dos séculos acontecer. Quanto mais longe dessa simplicidade, mais a gente se deforma na caminhada. Quanto mais próximos dessa simplicidade, mais parecidos com Jesus a gente vai se tornando. Obrigado, Robson, pelo seu comentário, meu querido. A Luzinete, dona Luzinete, disse assim, foi uma das coisas mais transformadoras que eu aprendi nesses últimos anos. Interpretar a Bíblia e a vida, tendo Jesus como chave interpretativa. Também, para mim, isso também é uma das coisas mais importantes. Por isso que eu disse que nós chegamos ao ápice.
Não quer dizer que a gente vai parar por aí. Pelo contrário, nos próximos vídeos, eu vou começar a entrar nas Escrituras para tratar dos temas que ela oferece para a gente como reflexão. Então, como é que eu leio as Escrituras quando eu penso, por exemplo, no assassinato? Como é que eu leio as Escrituras quando o assunto é homoafetividade? Como é que eu leio as Escrituras quando o assunto é Apocalipse, fim dos tempos? Como é que eu leio as Escrituras quando o assunto é eclesiologia, ou seja, organização comunitária? Como é que eu leio as Escrituras quando o assunto é sexualidade? Então, por isso que nós vamos tratar desses assuntos aqui com a maior tranquilidade, porque justamente tendo Jesus como a chave interpretativa, a gente não tem medo de tratar de nenhum assunto que seja relevante para a humanidade, que seja relevante para a gente. A gente não se esconde, não se exime, não se afasta de nenhum que seja o tema da vida, porque se é importante para nós, é importante para Jesus. E é importante enxergar a vida e esses temas a partir de Jesus. E é isso que nós vamos continuar fazendo aqui nos próximos vídeos, tá bom? Com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir. A Maria Graça falou, bom demais. A Grace colocou, que linda essa reflexão. Mais uma vez me acrescentou em como eu vou para as Escrituras. Creio sim, Jesus é a palavra de Deus, é a nossa referência máxima, é a sabedoria de Deus, é a verdadeira doutrina. A Ele nos submetendo, sendo seus discípulos, no caminho, indo, na verdade sendo, na vida, existindo, como nós somos um projeto, uma construção que acontece em meio a erros e acertos. Mas nós somos livres para escolher, argumentar, questionar. Porém, se dermos razão a Deus, a Jesus, sabiamente nos questionaremos o que Jesus faria em nosso lugar. E assim corrigimos a rota para prosseguir. Porque é assim, é simples assim. O ensino dele é fácil, é para todos. Ele fez tudo esplendidamente bem. Por isso que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Agradecida, Rodrigo. Eu que agradeço, Grace, suas colocações, seus comentários. É isso. Nós somos livres para argumentar, para escolher, para questionar, para pensar os temas da vida. E importante esse seu questionamento, né? O que é que Jesus faria em meu lugar? Porque isso é inclusive o título de um livro, né? E é importante por quê? Porque é justamente isso. É isso que Deus quer fazer em nós. É que sejamos Jesus na vida, na existência, para as pessoas ao nosso redor. É que a mente de Jesus esteja instalada em nossa mente e a partir daí, tudo que se manifestar para o lado de fora seja a manifestação de Jesus para todo aquele que estiver em contato com a gente. É isso. É assim que a gente corrige a rota. É assim que a gente vive nele, a partir dele, para a glória dele. Muito bom, Grace. O Raimundo disse, muito esclarecedor, muito edificante, aprendendo bastante. Que bom, Raimundo. O Rubens falou, muito importante esse ensino acerca de Jesus, como sendo a única chave de interpretação para a vida. A falta deste ensino é o que tem feito um cristianismo teorizado e sem prática na vida. Muito bem explicado, excelente, mano. Concordo com você, Jesus é suficiente tanto para interpretar as Escrituras como para tudo na vida. Em Jesus tudo está resolvido para a simplicidade de uma vida sob o senhorio de Cristo. Que Deus te abençoe. Obrigado, Rubens, obrigado. É isso. Que lindo. Em Jesus está tudo resolvido. Em Jesus está tudo pacificado. Em Jesus, nós temos o suficiente para viver. Em Jesus, nós temos a seiva da vida, nós temos a energia necessária para experimentar
qualquer tipo de coisa na vida. Jesus de fato é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E Ele está provendo a cada um de nós daquilo que nós necessitamos para darmos frutos. Nós não precisamos acrescentar mais nada. Nós não precisamos de energia adicional. Nós não precisamos do movimento coach. Nós não precisamos dos pensamentos da psicologia moderna. Elas podem, de alguma maneira, dar uma contribuição para a nossa reflexão humana a respeito da vida, claro. Mas sem essa reflexão, Jesus continua sendo suficiente. A ciência humana pode ser um instrumento de ajuda no processo de compreender a vida, do ponto de vista de suas leis naturais, do ponto de vista daquilo que podemos, como seres humanos, alcançar na medicina, na compreensão das histórias humanas pela arqueologia, na compreensão das sociedades, das formas de organização humana pela sociologia, a própria filosofia. Todas essas coisas podem nos ajudar no sentido de termos um olhar mais lúcido sobre a realidade humana, sobre a história humana. Claro, estudar é uma delícia. No entanto, quando o assunto é a nossa relação com Deus e a visceralidade da nossa relação com a terra, tendo Jesus como chave interpretativa, tudo isso é mais do que o suficiente para a experiência humana, não apenas de interpretar as Escrituras, como Rubens disse, mas também para lidarmos com a vida como um todo. Muito obrigado, Rubens. O André Luiz falou aqui, maravilha. A Simone disse o seguinte: oi, Rodrigo. Ficou muito claro e respondeu várias dúvidas que eu tinha. Por exemplo, eu já me perguntei por que Deus permitia matança, como no exemplo de Davi que você deu. Agora eu entendo que a Bíblia tem relato de várias pessoas, como Salmos, por exemplo, mas não significa que são mensagens de Deus para que as sigamos. Gostei também, porque muitas vezes estou tendo aula de teologia e vejo meus irmãos tão intelectos, muitas vezes fiquei questionando dentro de mim que a minha mãe, que é tão simples, teria dificuldade de entender tamanha teologia. Enfim, eu aprendi através desse vídeo que os ensinos de Jesus são tanto para ovelhas como para girafas. Obrigado por isso, meu amigo. Que coisa boa, que comparação linda, que metáfora gostosa de pensar sobre ela. É bem isso, Simone. O Evangelho de Jesus cabe aos simples. O Evangelho de Jesus cabe às pessoas simples. Por mais que nós humanos queiramos burocratizar as coisas, o pescador da Judéia é capaz de compreender o ensino de Jesus e dar passos na direção dele, tanto quanto um apóstolo Paulo da vida, super bem instruído, doutor na lei, é capaz de compreender e de viver a partir desse Evangelho. O Evangelho alcança todas as camadas, todas as pessoas. Isso é maravilhoso, isso é coisa de Deus. O Jorge Carvalho deixou 2 comentários, um no vídeo anterior, que eu quero citar aqui, em que ele fala assim, Jesus é a palavra encarnada e a Escritura é a palavra escrita de Deus aos homens. Quando eu falo que a Escritura também é a palavra de Deus, estou me referindo aos ensinos e doutrinas contidos na mesma. Quando você diz que precisamos ir para o texto tendo em mente que Jesus é a chave hermenêutica, está contradizendo o que foi dito no início sobre irmos para o texto sem ideias ou pensamentos pré-concebidos. Para uma fiel interpretação, devemos analisar apenas aquilo que está atrelado ao texto em si, tais como contexto, autor, época, língua, etc. Então, Jorge, na verdade, eu não estou me contradizendo em nada, porque, na verdade, quando eu trouxe para vocês todas aquelas ferramentas relacionadas a lidar com o texto das Escrituras, tal como o texto é, como literatura, eu estava justamente dando ao texto o lugar que ele tem, que é o lugar de texto.
Esse é o lugar que o texto bíblico tem que ter. Quando eu leio qualquer que seja o texto bíblico, eu leio na consciência de que isso é apenas um texto. Esse é o ponto de partida. E tal como o texto deve ser encarado, assim eu tenho que lidar com as Escrituras. Entendendo que isso aqui tem um contexto, tem um autor, e, portanto, preciso extrair do texto aquilo que o texto quer dizer e não o que eu quero que o texto diga. Esse é o primeiro ponto. Certo? Quando eu tenho essa premissa, isso me ajuda a ir para o texto de peito aberto, a lidar com tudo que o texto quer comunicar a mim. Quando eu falo que ter Jesus como chave interpretativa é o meu caminho de interpretação, significa o seguinte: o texto pode me dizer o que ele quiser. Eu fico com o que do texto foi comunicado a partir de Jesus. Ou seja, eu posso ler Davi, entender o que Davi falou, compreender o seu contexto histórico, o seu destinatário, a ideologia desse texto, ou seja, as ideias que esse texto traz a mim. Mas o que é que eu vou guardar no coração? O que é que vai fundamentar a minha fé? O que Jesus ensinou. Se alguma coisa desse texto, do que esse texto comunicou a mim, se parecer com Jesus, eu guardo isso e isso fundamenta a minha fé. Se eu leio o texto e o que ele comunica a mim não tem a ver com o que Jesus ensinou, isso não é guardado no meu coração. Você entendeu a confusão que você fez aí na sua cabeça? Então não há contradição. Quando eu leio as Escrituras, eu tenho que entender o que ela quer comunicar a mim e lidar com isso com sinceridade, com transparência, com total honestidade. Agora, o que eu vou guardar como fundamentação da minha fé? O que é que vai mudar o meu cotidiano? O que é que vai transformar as minhas atitudes, os meus pensamentos? O que se parece com Jesus. Porque Jesus é a minha chave interpretativa. Espero ter conseguido ser claro nessa explicação. E você deixou um outro comentário aqui, Jorge, nesse vídeo da semana passada, que eu acho bastante interessante comentar. Você disse assim: infelizmente, muitos têm desprezado as Escrituras por conveniência, para relativizar algo que não está de acordo com aquilo que ele acredita, com a pessoa, né? Que a pessoa acredita. É óbvio que Jesus está acima de qualquer escritura, pois ele é o próprio Deus, mas é a escritura que revela a pessoa de Jesus. Eu não posso afirmar nada sobre Jesus que não esteja na escritura. Vou citar alguns textos para mostrar como equivocadamente muitos têm confrontado Jesus com os apóstolos. Se fosse um apóstolo que tivesse expulsado os cambistas do templo com um chicote, e feito isso por causa do zelo pela casa de Deus, muitos diriam: Jesus jamais faria aquilo, porque ele é amor e disse para amarmos os inimigos, e ainda mais por causa de algo feito de tijolos. Se um apóstolo tivesse se enfurecido quando um leproso se aproximasse pedindo cura, muitos diriam: Jesus jamais agiria assim porque ele é amor. Vou citar outras afirmações de Jesus: não cuideis que vim trazer paz à terra, não é? Porque não vim trazer paz à terra, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se algum apóstolo fala sobre a ira de Deus, muitos já vão discordar, afirmando que Deus é só amor. Bom, deixa eu falar algumas coisas aqui disso que você falou. Primeiro, a questão do desprezo às Escrituras por conveniência. Eu confesso que existem pessoas que agem assim mesmo, que pegam das Escrituras apenas aquilo que lhes convém. Não é o caminho que eu tenho proposto aqui, como chave interpretativa. Na verdade, eu tenho proposto a cada um de nós encararmos as Escrituras, primeiro, tal como elas se apresentam. Segundo, tendo Jesus como chave interpretativa, como a palavra de Deus. E em nenhum momento aqui eu disse
que a ira de Deus não existe. Em nenhum momento aqui eu disse que esses textos que Jesus, que revelam o que Jesus falou, que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada, eles devem ser ignorados, eles devem ser relativizados. Tá vendo como tem algumas coisas confusas assim na sua interpretação acerca do que eu penso a respeito das Escrituras? Em nenhum momento eu disse que o que Jesus falou aqui não deve ser aproveitado, não deve ser a base da nossa fé. Até porque, veja só, todos os dias eu não faço outra coisa senão ler as Escrituras para as pessoas e, a partir de Jesus, ensinar as Escrituras. Inclusive, esses textos que você já citou, tem conteúdos desses textos gravados tanto no meu canal no YouTube, tanto quanto na web rádio Caminhante Aprendiz, no blog Caminhante Aprendiz. Inclusive você pode entrar lá no blog Caminhante Aprendiz, digita lá www.caminhanteaprendiz.com.br e na abinha de pesquisa você pode digitar lá justamente isso, não é? Por exemplo, não vim trazer paz. Coloque isso lá na abinha, você vai ver alguns textos, alguns vídeos, alguns áudios eu falando desses textos. Então, para você ver como algumas coisas talvez não estejam muito claras assim no seu coração em relação a isso, tudo que estamos aprendendo aqui juntos não é para tirar das Escrituras aquilo que é pesado, que é desafiador. Não é para tirar o fato de que a ira de Deus está sobre toda impiedade. Não é para diminuir o peso do juízo de Deus, que foi ensinado não apenas pelos apóstolos, mas também por Jesus. Eu poderia entrar em cada um desses textos aqui, eu acho que não vale a pena fazer isso agora, tá bom? Até porque o tempo está se expirando, já tem 40 minutos de vídeo, e tem outros vídeos que eu trato de cada um desses assuntos. Mas vai ser muito bom, inclusive, quando a gente for tratar sobre esses assuntos nos próximos vídeos. Vai ter vídeo que eu vou falar sobre como é que eu leio as Escrituras nessa temática, a ira de Deus, o juízo de Deus. Como é que eu leio as Escrituras em relação à manifestação da ira de Deus sobre os homens? Que negócio é esse de um ser humano mentir para um outro e de repente ele cair morto? Que negócio é esse? Como é que eu leio esse negócio? Quando as Escrituras apresentam as taças da ira de Deus se manifestando sobre toda a terra, como por exemplo no Apocalipse. Então eu acho que esse papo aqui vai ser um papo de longa data e não vale a pena a gente se apressar, não é? Mas eu só estou trazendo isso para você perceber o quê? Que em Jesus a referência é total. Nos apóstolos, a referência é parcial. E quando você fala assim, Jesus é a palavra encarnada, a Escritura é a palavra escrita de Deus aos homens, etc e tal, esse é o seu entendimento a respeito disso. E eu respeito completamente. Mas não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras chamam de palavra de Deus o que Deus disse. E as Escrituras chamam de palavra de Deus Jesus. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. As Escrituras não se autodenominam como palavra de Deus. As Escrituras não se autodenominam como sendo a palavra de Deus aos homens. As Escrituras testemunham dessa palavra. Se for outro o entendimento, então nós vamos ter que lidar com o texto exatamente desse jeito. Cada vírgula, cada ponto é palavra. E se é palavra de Deus, é palavra para sempre. É palavra vigente para sempre. E se a gente entrar numa interpretação com esse viés, será que a gente vai dar conta do que nos foi apresentado? Ou será que nós vamos nos tornar em entes esquizofrenizados? Porque cada parte das Escrituras apresenta uma cultura, um homem diferente, uma humanidade diferente, uma sociedade diferente e uma palavra de Deus diferente.
no sentido de que a palavra de Deus se manifestou àquele povo, àquela época, e não necessariamente aquela palavra manifestada àquele povo é a palavra de Deus manifestada a mim. Então, compreender essas dinâmicas é extremamente importante. Se você vai para a linha da literalidade, você vai entrar num beco sem saída. Digo isso de experiência própria. Agora, eu tenho aprendido que Jesus é a chave interpretativa e isso realmente torna as coisas com muito mais sentido para mim hoje, com muito mais pacificação para mim hoje. É disso que eu tenho compartilhado. Afinal de contas, essa série é apenas um repartir de como eu leio as Escrituras. É eu dizendo aos meus amigos, companheiros de jornada, como é que eu lido com as Escrituras. E é muito bom ter você também, Jorge, aqui com a gente semanalmente. Vamos juntos nessa caminhada, vamos esclarecer todas essas coisas enquanto caminhamos, tá bom? Um beijo para vocês. Desculpem aí o vídeo tão grande como esse, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês algumas coisas. Se não ficou, use os comentários aí para vocês falarem a respeito do que vocês pensam acerca de tudo isso. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.